Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Os nossos ouvidos estão abertos para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode se sentar, todo mundo já está sentado, né? Vocês são rápidos. Glória a Deus, né? Que coisa boa, apesar da gente não conhecer algumas canções, mas são canções que expressam exatamente aquilo que nós vamos compartilhar hoje. E é maravilhoso como o Senhor, Ele orquestra, né? Ele conduz todas as coisas para a gente poder ser ministrado, né? Pela palavra. E eu que o teu coração esteja de fato pronto, preparado, né? A terra precisa ser mexida, a terra precisa ser arada. Não se semeia semente em terra árida, seca. E muitas vezes o nosso coração está assim. Muitas vezes o coração está insensível. E essa foi a minha oração nessa manhã. Senhor, quebranta o nosso coração. Senhor, amolece o nosso coração. Nos dá um coração de carne para a gente poder saber que o Senhor quer falar, que o Senhor está aqui, que o Senhor quer nos abençoar. Existem algumas experiências que a gente vive nessa coisa de ser pastor, né? E de ter que trazer uma palavra. Mas essa semana foi muito interessante, assim, porque Deus começou a me ministrar um monte de coisa. E eu perguntava para Deus, o que o Senhor quer que eu compartilhe? E a minha mente borbulhava dentro do nosso tema aí, decolando na vida espiritual. E eu perguntava ao Senhor, até que o Senhor começou a aclarar as minhas ideias, né? Começou a me falar a respeito daquilo que Ele quer compartilhar conosco nessa manhã. Como eu já disse algumas vezes, toda palavra ela vem de Deus, você precisa receber isso. Toda palavra vem do Senhor, é a boca dEle falando conosco, sempre que nos reunimos aqui. Agora, existem palavras que claramente são do Senhor. Existem palavras que é como se Deus estivesse tocando uma corneta e dizendo: meus filhos, eu quero falar com vocês nessa manhã. E eu creio que esta palavra de hoje, ela tem esta conotação, né? De um Deus que quer nos levar para perto. Eu tenho observado, e eu já compartilhei isso em vigílias, que existe um movimento de louvores e canções que estão sendo escritas, todas elas numa mesma linha, que é aquela coisa do buscar, da presença, da casa, da morada. E isso é curioso, porque na história da igreja, as canções que são cantadas refletem muito aquilo que a igreja está vivendo, ou a necessidade que a igreja tem. Então nós estamos sendo convidados nesses dias a vivermos uma experiência mais profunda com o Senhor. E o tema desse mês é decolando na vida espiritual. E eu já falei aqui que este é o momento que um avião, quando ele está na cabeceira de uma pista, ele precisa turbinas em potência máxima, senão ele não decola. Se ele não tiver com a sua potência máxima, ele não vai decolar. E esse ligar as turbinas depende de mim e de você. Isso de colocar o meu coração, a minha força, naquilo que eu pretendo do Senhor, depende de nós. A nossa vida com Jesus não é simplesmente uma coisa meio aleatória que vai acontecendo e a gente fica meio passivo nessa história. A palavra de Deus inteira fala de um Deus que quer ser buscado, de um Deus que anseia para que nós, os seus filhos, busquemos a sua presença. E eu sempre digo, Deus quer mais se encontrar conosco do que nós queremos encontrar com Ele, não é verdade? Você crê nisso? Deus te espera todos os dias, talvez naquele lugar de oração, talvez naquele lugar onde você pega a palavra, talvez naquele lugar onde você se aquieta e fala: Senhor, agora só eu
e você. Todos os dias Ele te espera lá. Mas muitos dias nós não comparecemos. Muitos dias nós não estamos lá. E por isso que as turbinas precisam ser ligadas. Porque a gente é cheio de desculpas, coisas. Não tenho tempo, minha agenda é difícil, veja bem o meu caso. Eu tenho bebê pequeno, eu tenho um bebê grande, eu tenho um adolescente, eu tenho uma criança de 4 anos, eu tenho um marido para cuidar, eu trabalho, eu cuido da casa. Eu digo, se essas desculpas servirem para o Senhor, se você der para eles e Ele falar, ok, meu filho, não precisa me buscar então, porque você está muito atarefado mesmo, pode ficar tranquilo. Se Ele aceitar a desculpa, daí, ok. Mas nós precisamos ligar essas turbinas, senão não vai decolar. Você já imaginou um avião correndo na pista assim, mas o piloto fala, não, acho que não precisa ligar toda a turbina não, porque acho que a gente vai subir sem problemas. E de repente, quando você chega lá no final da pista, o avião simplesmente não sobe. Porque não teve força. Então vamos empenhar a nossa força. Quando a gente fala de decolar na vida espiritual, a gente está falando principalmente de relacionamento com Deus. No primeiro domingo eu preguei sobre lucro versus perda, lembram? No mundo, a grande vantagem é lucrar. No reino de Deus, a grande vantagem é perder. Semana passada a Cristina falou sobre imunidade espiritual. E ela falou das atitudes que nós podemos gerar em nós uma imunidade espiritual, um sistema de defesa espiritual na nossa vida. Muito crente fica vivendo a vida cristã aos trancos e barrancos, porque não tem imunidade. Porque não tem consistência, busca da vida do Senhor, com o Senhor. Então, a palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês é uma palavra bem interessante, como eu disse, Deus foi construindo e Ele me trouxe uma experiência lá do Gênesis, que eu logo vou ler esse texto. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você já visitou algum lugar que você disse assim, eu queria morar aqui? Quem é que visitou um lugar que você disse? Aqueles que gostam de chácara, Tipo, visita uma chácara, ai, como eu queria viver nesse lugar. Ou então quem gosta de cidade, ou quem gosta do que for. Cristina e eu, por muitos anos, nós fomos sempre no mês de março de todos os anos, isso aconteceu por 12 ou 15 anos, nós íamos sempre para uma conferência que acontecia na cidade de Águas de Lindóia, norte de São Paulo, quase divisa com Minas. E quando a gente começou a conhecer aquele lugar, eu dizia para a Cris, são cidades pequenas, uma região de montanha, é o circuito das águas do estado de São Paulo, e a gente participava das conferências, ia passear, e eu dizia para ela, que lugar gostoso, como eu queria morar aqui, acho que eu vou comprar um apartamentinho aqui, esse sonho nunca se realizou, mas eu pensava isso, que lugar gostoso, como eu queria morar nesse lugar, mas a gente se contentava simplesmente com as idas, uma vez por ano, daí fomos de férias, levamos as nossas filhas para conhecer esse lugar que a gente gostou tanto. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre, muitas vezes, lugares que a gente passa e a gente gostou tanto daquela experiência, mas talvez a gente não vive mais. Quando eu pensava nisso, eu pensava em muitas experiências que são narradas nos evangelhos, das multidões que seguiam Jesus. Você acha que pouca gente teve contato com Jesus diretamente? A Bíblia fala que multidões o seguiam. Multidões foram curadas pelo Senhor. Multidões caminharam com o Mestre. Multidões viram o operar do poder sobrenatural na vida de Jesus. Foram testemunhas oculares da presença desse Filho de Deus na terra. Mas a Bíblia fala que para muitas dessas pessoas foi simplesmente uma experiência de passagem. Eles passaram ali com a multidão, talvez se maravilharam daquele momento, mas depois aquilo ficou simplesmente na memória, na recordação.
E tem um texto muito clássico, que eu gosto muito, que é João 6, depois de Jesus ter feito a multiplicação dos pães. E daí lá no final do texto, disse que Jesus, pregando então, né, que ele era o pão vivo que desceu dos céus, e se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm vida em vocês mesmos. Ou seja, o relacionamento comigo não é só uma passagem, mas é um vínculo, é um pertencimento. Aquela multidão começou a ficar incomodada com aquela mensagem. E chegou um momento que eles começaram a cutucar assim um outro nos cochichos, né? Dizendo, não, Jesus está nervoso hoje, né? Que discurso duro. E daí o texto diz que muitos dos que seguiam Jesus começaram a abandonar. E é aí que Jesus se volta para os seus 12 discípulos e pergunta para eles, vocês também vão querer me abandonar? E aí também quando Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Esta é a pergunta certa, não é para onde iremos, é para quem iremos. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de lugar de passagem e de lugar de morada. Lugar de passagem e lugar de morada. Vamos ler aqui o texto de Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 13 e 14. Eu já vou situar vocês. O que aconteceu aqui? Abraão e Sara estavam naquela luta porque Deus tinha prometido que Sara teria um filho. Só que esse filho não chegava. E daí então, Sara, né, como uma mulher assim, muito prática, quis resolver dar uma ajuda para Deus. E ela disse então para o marido dela, ó, então fica aqui, dorme lá com a... Dorme não, né? Se deita com a minha escrava, Agar. E daí a gente vai resolver esse problema com Deus aí. Porque ele fez uma promessa, ele não consegue cumprir a promessa, então a gente vai dar um jeitinho, né? Tem muita mulher que gosta de dar jeitinho, né? Vamos resolver esse problema. E daí o que aconteceu? Abraão se deitou com Agar. Agar teve um filho, ou melhor, concebeu. E daí Sara ficou como? Ficou doida. E daí ela disse, eu não aguento mais essa mulher dentro dessa casa. Pensa, né? A incoerência. Imagina a coitada daquela escrava, né? Ficou assim, né? Tipo, obedece a serva, vai, dorme com o Senhor. Daí ela engravida, daí a serva fala, vai embora. E daí Agar foi embora. Agar fugiu. E Agar foi para o deserto de Sur, que fica bem naquele caminho que desce ali então, para a África, para o Egito. E daí olha o que acontece nesse deserto. Versos 13 e 14. Então Deus se encontra com Agar ali e fala com ela. E fala, olha, eu tenho uma promessa para esse filho, fique tranquila, volta para sua serva, para sua senhora. Né? E daí agora então no verso 13 diz, então Agar deu ao Senhor este nome para aquele lugar, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesmo, será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berede é chamado de poço daquele que vive e me vê. Ela estava num deserto, e ela se encontrou num poço. Deus falou com ela ali naquele poço. E aquele poço foi chamado então, o poço daquele que vive e me vê. Essa mulher teve uma experiência com Deus ali. Ninguém mais estava nem aí com a história daquela escrava. Mas ela conheceu naquele lugar o Deus que havia. O Deus que entendia o seu sofrimento e a sua luta e a sua dor. E daí ela volta então para a casa de Sara. Daí passa um tempo e nasce Ismael, o filho da escrava. Depois de mais um tempo, Sara ficou grávida. Depois de mais um tempo, 13 anos. Sara ficou grávida e nasceu Isaac. Quando Isaac nasceu,
Daí tinha o irmão mais velho, de quase 14 anos, que era Ismael, e o Isaac, que tinha nascido. E daí Sara de novo teve um novo pequeno ataque de pelanca, né, como a gente diz. Porque daí ela começou a falar com Abraão: olha só, esse teu filho aí fica, né, tirando onda com o meu filho, e como é que a gente vai conviver agora, né? E daí o que ela faz? Ela diz para Abraão: resolva essa questão. E Abraão faz o quê? Manda Agar e Ismael embora. Agora ele manda embora definitivamente, para que vivessem a vida. E daí então esse texto vai acontecer lá no capítulo 21 de Gênesis. Olha o salto que deu aqui. E daí eu vou ler esse texto a partir do verso 15. Diz que eles saíram, a mulher colocou então comida e água para percorrerem, e ela foi para onde? Para a mesma região do deserto. Essa mulher, Agar, era egípcia. Provavelmente quando ela pensava na fuga, ela pensava o quê? Vou voltar para o meu país. Vou voltar para a minha terra. E ela estava exatamente descendo ali. Só que daí aconteceu o quê? Nessa peregrinação, começou a faltar comida e faltar água, e ela viu o seu filho morrendo. E daí ela deixa o seu filho, então, debaixo de uma árvore, e vai ter a conversa com Deus. Quando acabou a água do odre, ela deixou debaixo de uma árvorezinha. Foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Que poço é esse? O poço do Deus que vê. Ela viu um poço, ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Segundo lugar de passagem de Agar. Ela fugindo com o seu filho, indo embora, sem destino, e de repente ela se depara de novo com aquele poço do Deus que me vê, do Deus que conhece a minha história. E ali Deus fala com ela de novo. Duas citações da Bíblia que mostram o lugar da passagem. Essa mulher certamente, mesmo sendo egípcia, ela ouvia falar do testemunho de Abrão e Sara. Ela certamente sabia que o seu senhor Abrão tinha saído lá de Ur dos Caldeus, debaixo de uma promessa de Deus. Ela sabia que Deus havia prometido uma descendência. Ela ouvia a respeito deste Deus. Mas neste lugar ela teve duas experiências com Deus. Mas foram um lugar de passagem. Nunca mais no Antigo Testamento de Agar. Ela é citada depois por Paulo lá em Gálatas. Nunca mais se ouviu falar de Ismael, porque eles estavam num lugar de passagem. Agora vamos saltar lá para o capítulo 25, e daí teremos lido os textos base aqui para a gente meditar. Capítulo 25, verso 11, agora falando de Isaac. Isaac cresceu, Isaac encontrou uma esposa chamada Rebeca, que o seu pai mandou que fossem buscar lá na casa da sua mãe. E ele encontra com Rebeca, se casa, e olha o que diz: depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Agar passou por esse lugar. E como Deus se manifestava naquele lugar, ela experimentou
conhecer a Deus naquele lugar, mas foi um lugar de passagem. Isaac certamente conhecia essas histórias. E diz que depois que o seu pai morreu, Isaac foi morar aonde? Isaac foi morar junto ao poço do Deus que me vê. E baseado nisso, então, eu quero compartilhar com vocês sobre a diferença entre o lugar de passagem e o lugar de morada. Nós podemos viver a nossa vida cristã dessas duas maneiras. Tem muita gente que vive o cristianismo assim. O relacionamento com Deus é um lugar de passagem. Ele passa e vê Jesus operando, ele passa por uma celebração, ele passa por um encontro de célula. Passagem, ele experimenta Deus, ele conhece a Deus, mas ele não estabelece a sua morada. Ele não faz do Senhor a sua casa. Tem uma devocional do Spurgeon que ele diz o seguinte: clamam por Deus na aflição, mas o esquecem na prosperidade. Isso é algo muito comum acontecer conosco, seres humanos. O lugar de passagem é aquele lugar onde eu recebo. Passei, vi, desfrutei, recebi, né? Porque Deus não tem a mão dele retida, Deus é um Deus que abençoa. Você já pensou quantas pessoas já foram curadas por Jesus? Numa situação de passagem junto com uma multidão e receberam a bênção de Deus, mas depois continuaram a sua vida. Com a gente aqui com certeza não aconteceu, mas pessoas que vão para Deus e clamam no dia da aflição, mas no momento que o meu problema se resolve, no tempo onde eu estou alegre e próspero, eu continuo o meu caminho. Para muita gente o conceito de vida cristã é assim. E a gente diz, é como se o relacionamento com Deus fosse um pronto-socorro. Pronto-socorro é lugar de passagem ou é lugar de morada? É lugar de passagem para você resolver os teus problemas, de preferência, de uma forma imediata. Mas será que é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco? Como será que Jesus se sentiu ao ver aquela multidão que havia sido abençoada com o partir do pão? Aquela multidão onde muitos haviam visto a manifestação do poder de Deus e haviam sido curadas, mas decidiram fazer do encontro com Jesus simplesmente um lugar de passagem. Muitas vezes a gente vive a nossa vida com Deus dessa forma. Nós cantamos aqui sobre a fonte, né? Aquela mulher samaritana, quando Jesus diz: se você beber da água que eu te der, você não vai ter mais sede. Quando você está de passagem, você pode beber da água daquele poço, você pode beber daquela fonte, mas depois que você continua o teu caminho, aquela fonte fica para trás. E aquela fonte não vai vir atrás de você, é você que precisa ir atrás da fonte. E Deus estava pensando, grandes civilizações, elas foram formadas como? À margem de rios. E o Nilo era considerado o Deus do Egito, por quê? Porque a água que fluía naquele rio fazia daquela nação uma nação próspera. O Jardim do Éden foi construído à margem de 4 rios. A água e o rio é lugar de prosperidade. Então a pessoa que é inteligente, ela vai fazer a sua morada perto da fonte, para que ela tenha acesso àquela fonte continuamente. E você não vai atrás de nada que você não precise, não é verdade? E muito nossa vida com o Senhor é assim. Eu estou precisando de oração, porque meu filho está desviado, está nas drogas, a vida dele está um caos. Daí vai, desperta Débora. Aí
Daqui a 2 sábados vai ter encontro perto da Débora. Né? Daí você vem clamar a Deus no dia da sua aflição. Daí de repente as coisas melhoram, né? Dá uma melhoradinha e tal. E daí a irmã não vem mais perto dela. Lugar de passagem. Eu conheço pessoas que têm testemunho de milagre de Deus, mas nunca renderam a Jesus a sua vida. Por isso que Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 7, verso 21, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor entrará no... Porque aquele dia dirão: Senhor, em teu nome fizemos e acontecemos. Hã? Mas quem vai herdar o reino de Deus é aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem pertence ao reino não é aquele que passa, mas é aquele que entra pela porta. É aquele que faz a morada. É aquele que estabelece a sua vida junto à fonte. O texto que nós temos aqui de João 14, 12, é um texto chave para esse mês. Olha o que Jesus fala, gente. Capítulo 14 acontece imediatamente depois da ceia. São as palavras de Jesus antes de ele sair dali daquele lugar, ir para o Monte das Oliveiras orar e ali ser traído e morrer. Ou seja, são os últimos ensinamentos de Jesus. E Jesus começa a falar para os discípulos: olha, não se preocupem, não se turbem o coração de vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar lugar para vocês, e quando essas moradas estiverem prontas, eu vou vir e vou trazer vocês para essa morada, porque Jesus não quer que a nossa vida seja uma vida de passagem, Ele quer habitar conosco. E daí aqui o texto, Jesus dizendo, nesse contexto do capítulo 14, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Esse é intrigante, não é? Esse texto é intrigante, a gente não vai entrar muito profundamente nele, mas pensa um pouquinho nisso. Quem crê nisso que Jesus está falando aqui, diz um amém. Então Jesus está dizendo, eu afirmo a vocês, que nós somos os discípulos hoje, eu afirmo a vocês que isso é verdade, quem crê em mim, tudo está baseado no crer. Para aquela mulher samaritana ele disse: se você crê em mim, eu vou te dar uma água para beber e você não vai ter mais sede. E aqui ele diz: quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. O que Jesus está dizendo aqui destas obras maiores? Ele estava dizendo que quando ele fosse para o Pai, ele iria ter conquistado toda a autoridade, todo o poder sobre céus e terra. Aqui Jesus ainda não tinha tomado o cetro da justiça e do poder para reger todas as coisas. Ele estava em obediência ao plano do Pai, mas ele precisaria passar pela cruz e passar pela morte. Mas depois que ele passa pela morte e pela ressurreição, ali ressuscitou um outro Jesus. Ressuscitou um Jesus cheio de força e de poder, que fala aos seus discípulos: portanto, agora vão e preguem o evangelho a toda criatura. E eu dou a vocês todo o poder e toda a autoridade para realizar esta obra. Nos relatos do evangelho nunca dizia o número de pessoas que haviam aceitado caminhar com Jesus, a não ser os 12, depois 70 que caminharam com Jesus, e daí lá no cenáculo dizia aproximadamente um grupo de 120 pessoas dos que haviam crido. E daí Paulo vai falar lá em Coríntios, que tinham mais ou menos 500 irmãos que viram Jesus depois da sua ressurreição. O número máximo que relata do ministério de Jesus aqui é de 500 pessoas. Agora pensa, quando Pedro se levanta para pregar depois do Pentecostes, Atos capítulo 3, quantos se convertem? 3.000. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores, porque eu vou.
eu vou estar à direita do Pai e eu vou dispensar todo o poder. A chave está no crer. Quando você descobre a fonte, a sua alma deseja isso. Você não simplesmente quer que aquilo seja um lugar de passagem, ou aquilo seja um lugar que você vai quando você tiver sede. Ok, conheço a fonte, quando eu estiver com sede, eu vou até essa fonte e bebo. Aquele que vive sua vida cristã dessa forma, nunca vai decolar espiritualmente. Nunca. Porque sempre vai mendigar aquilo que ele necessita naquele momento. E daí Deus começa a conhecer o nosso coração. E Deus começa a ver que o nosso coração não é inteiro dele. Ou seja, é uma busca por interesse. É uma busca condicionada. Tem muita gente que decide seguir o caminho porque se frustra, porque Deus não respondeu do jeito que queria, né? Porque Deus fez, mas fez pela metade. E daí isso faz com que o meu relacionamento com Deus seja simplesmente um relacionamento do meio da multidão, da passagem, mas não de fazer morada. Agora vamos falar um pouquinho sobre o lugar da morada. E se você for procurar na Bíblia, existem muitos textos, e à medida que eu ia pensando nisso, muitos textos vinham à minha mente. E o primeiro texto que eu quero ler aqui é de João capítulo 1. Lá no capítulo 1 de João, verso 14, o Evangelho de João começa o seu Evangelho de uma forma diferente, né? Falando do Logos, da palavra que estava com Deus, que era Deus. E ali ele diz, a palavra, e aqui está se referindo a Jesus, se tornou um ser humano e morou entre nós. Jesus veio morar, Jesus veio habitar, Jesus veio estabelecer o seu tabernáculo no meio dos homens. Imagina só se Jesus falasse assim para o Pai, ok Pai, eu vou para a terra, mas eu vou dar uma passadinha lá, ok? Só de passagem, que eu não quero compromisso com esse povo. Mas não, quando João fala a respeito da vinda de Jesus, e essa é uma palavra que significa tabernaculou, ou seja, estabeleceu a sua tenda de moradia. Então a encarnação, ela não foi simplesmente uma passagem de Jesus sobre a terra. Tem gente que fala isso, né? Ah, quando Jesus passou pela terra. Não, mas Jesus não passou pela terra. Ou será que ele passou pela terra e nunca mais apareceu por aqui? Ele disse de uma promessa, e a promessa era o quê? Convém que eu vá para que o Espírito venha e vocês não fiquem órfãos. Então Jesus estabeleceu a morada dele aqui. Ele estabeleceu o tabernáculo dele aqui. E Apocalipse vai dizer que esse tabernáculo é a igreja de Jesus. É aqueles que creem. Nós somos o tabernáculo onde o Espírito de Deus mora. Se você tem o Espírito de Deus, você é morada do Espírito Santo. O Espírito não fica entrando e saindo de você na hora. Mas você é morada do Espírito Santo. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Mas agora existe uma diferença, né? Entre Jesus fazer morada em nós e nós fazermos morada em Jesus. Porque foi para isso que ele veio. Ele quer que nós façamos dele a nossa morada. Ele quer que nós façamos dele aquele com quem a gente está plenamente conectado. Deus, ele não quer relacionamentos que se dividem com outras pessoas. No Antigo Testamento, a palavra constante dos profetas é: essa nação de Israel vive se prostituindo com outros deuses. Dizem pertencerem a Deus, ao Senhor, mas ficam aí se deitando com outros ídolos e outros deuses. A grande palavra de exortação dos profetas no Antigo Testamento era contra a prostituição, contra o adultério espiritual.
que eu vou fazer daquele que decidiu vir e fazer morada na minha vida? Simplesmente dizer: Deus, ó, fica aí no cantinho, tá? Domingo a gente se encontra. Ou quando eu for na célula, daí a gente bate um papo. Mas no mais, deixa eu viver a minha vida. Mesmo o Senhor fazendo morada em nós, nós podemos não ter feito dele a nossa morada. Porque a maneira que nós vivemos vai refletir. Se você mora em um lugar, você tem liberdade nesse lugar? Sim ou não? Hã? Você tem relacionamento de liberdade com as pessoas que estão naquele lugar? Tem. Porque a tua morada é o teu porto seguro, é o lugar onde você habita. Se você vai visitar e você passa algumas horas na casa dessa pessoa, você tem a mesma liberdade que você tem na sua casa? Agora me respondam essa pergunta: por que nós, que entendemos que Jesus fez morada na nossa vida, não temos essa liberdade com esse Jesus? Não procuramos essa intimidade com Ele? Porque é possível também você viver debaixo do mesmo teto e ser estranho ali, não é verdade? Mas o que Deus quer é que a gente tenha essa experiência de fazer do Senhor a nossa habitação, desejar essa morada, amar a intimidade com o Senhor, fazer dele a fonte da minha vida. Não é a fonte que vai atrás de mim, sou eu que vou atrás da fonte, sou eu que busco, sou eu que desejo, sou eu que vou beber. Tanto que Jesus diz lá em João 7,37, se alguém tem sede, faça o quê? Espera aí que eu vou levar um copo d'água para você. É isso que ele fala? Ele diz: ó, eu sou a fonte. Se alguém tem sede, faz o quê? Mais forte. Venha a mim e beba. Agora, qual é a tua distância da fonte? Se eu estou aqui é fácil, né? Agora, se eu estou aqui, a fonte está longe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até a fonte para beber dessa água. Como que é o seu relacionamento com Jesus? E gente, eu não quero nem falar aqui de ler a Bíblia, fazer oração, praticar o jejum, ter momentos de louvor e adoração dentro da sua casa, no seu dia a dia, honrar a Deus com as suas atitudes, obedecer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, porque essa é a prova de amor que a gente dá para Deus. O simples falar, Senhor, eu te amo no louvor, não é declaração verdadeira de amor. A declaração verdadeira de amor, eu saio daqui e eu vou viver o meu dia a dia dizendo, Senhor, eu te amo e eu vou andar nos teus mandamentos, eu vou te obedecer aquilo que o Senhor me pedir. E isso é fazer do Senhor a minha morada. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu me lembro da passagem do Monte da Transfiguração. Quem lembra da história? Né? Jesus sobe com 3 dos seus discípulos. Ali Deus estava falando com Jesus que estava para chegar um tempo em que ele iria morrer. E Lucas fala sobre isso, que Deus conversava com Jesus a respeito da sua morte. Deus consolava Jesus sobre a sua morte. Deus falava o que ele teria que enfrentar, porque eles subiram para aquele lugar para orar. E quando eles começaram a orar, a Bíblia diz que Jesus se transfigurou, por isso que chama-se o Monte da Transfiguração. Vestes dele pareceram alvíssimas, super limpas, e a glória, a presença de Deus veio naquele lugar. Qual foi a atitude dos discípulos que estavam com Jesus? Eles ficaram aterrados. Daí qual foi a ideia de Pedro? Vamos morar aqui, vamos montar tenda, porque isso é muito bom. Tem gente que quer montar tenda num louvor, numa celebração da igreja. Só que não dá certo isso, gente, né? Porque daí quando acaba aquele momento, perde o brilho. A presença do Senhor vai.
Então eu preciso colocar a minha tenda no lugar certo. Por isso que Jesus falou, não, nada de fazer tenda aqui não. Eu vou com vocês precisam descer. A missão está lá embaixo. Vocês têm uma obra. E daí o que Jesus fala no final de Mateus? E eis que eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Porque Ele veio para fazer morada e simplesmente para passar. Mas a questão não é a obra que Jesus fez, a questão é como eu me relaciono com Ele. Eu entendo que o Senhor faz morada na minha vida, portanto, quando eu peco, quando eu desobedeço a Deus, quando eu desagrado a Deus com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, Deus não está lá em cima olhando para mim, não. Deus está aqui entristecido por causa do meu pecado, porque Ele mora em mim. Se eu entendo e eu quero fazer do Senhor a minha morada, como é que a gente vai se encontrar na casa, gente? Como é que a gente vai cruzar ali, se Jesus está na sala e eu estou no quarto e eu quero ir para a cozinha, vou ter que passar pela sala, Jesus está lá? Como é que eu vou resolver essa parada? Eu tenho que ir para Ele e falar, Jesus, me perdoa, eu pequei. Para que o relacionamento nessa morada seja um relacionamento de intimidade. E quando a gente entende essa morada é como uma barraca que você leva para todo lugar que você vai. Eu vou para o trabalho, a barraca está montada ali e Jesus está comigo, porque eu fiz dele a minha morada. Eu vou para a minha casa, no meio dos meus problemas, das minhas dificuldades, a minha barraca está ali, porque eu fiz do Senhor a minha morada. Eu vou para uma celebração, a barraca vem junto comigo, porque eu fiz do Senhor a minha morada. E daí a nossa casa, ela é toda do Senhor. E canções que falam sobre isso, né? Sobre a casa, sobre abrir a casa, sobre deixar Ele entrar em todos os cômodos da casa, sobre fazer Jesus à vontade nessa casa. Senhor, é ali que eu quero que o Senhor esteja. E daí Jesus fala, meu filho está meio sujinho aqui, vamos fazer uma faxina, te ajudo. Hã? E daí você precisa limpar a casa, você precisa viver de maneira a agradar esse Senhor, porque ali não é simplesmente um lugar de passagem de Jesus. Porque uma visita que vai na tua casa não entra no teu quarto, né? Dependendo da intimidade que você tem, mas normalmente não, né? Não entra lá privativo, fica ali na sala. Esse é o lugar de passagem, mas Jesus não quer isso. Jesus quer que nós façamos dele a nossa morada. Lá em João 15:5, Jesus, ele está falando, sequência, né? Capítulo 14, fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele fala das obras maiores que nós faremos. No capítulo 15, ele vai falar, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. E ele diz, quem está unido comigo, ou quem permanece comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Quando a gente identifica o Senhor como lugar da minha morada, eu continuamente exclamo isso, Jesus, sem o Senhor eu não posso fazer nada, sem o Senhor eu não vou, sem o Senhor eu não consigo, porque Ele é o Deus que quer viver conosco todos os dias. E finalizando, Salmo 84:10. Esse é um salmo maravilhoso, que era um salmo cantado quando as pessoas iam em direção ao templo. Porque naquela época, aquele era o lugar da adoração. A gente não tinha morada aqui, a morada de Deus era lá no templo. Então as pessoas tinham que peregrinar, muitas vezes vir das suas cidades e viajar longamente, como muita gente peregrina hoje, para ir em lugares sagrados. Mas graças a Deus isso não mais é necessário hoje. Mas neste cântico de romagem, olha o que diz aqui, é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. Qual era o desejo do salmista? Habitar na casa do Senhor.
Só que ele podia fazer isso naquela época? Sim ou não? Na antiga aliança ele não podia. Mas na nova aliança ele pode. Porque ele é o templo. Ele é a habitação do Senhor. Será que a gente fala isso para o Senhor no nosso dia a dia? Quando você está lá no teu tempo com Deus, e você fala, Jesus, eu quero ficar aqui. Não quero... Ou não quero comer. Eu quero só ficar com o Senhor. Eu quero só que a gente desfrute dessa presença. E por fim, lá em Salmo 91, verso 1. Olha o que diz esse texto. O que habita. Não é o que passa pelo esconderijo do Altíssimo. Mas aquele que mora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Onipotente. Esse vai ver a proteção, o cuidado, o zelo de Deus na sua vida. O que habita, o que mora. Eu encerro essa palavra lançando sobre você este desafio e fazendo você refletir. Pense no seu relacionamento com Deus. E você já chegou a alguma conclusão, com certeza. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento de passagem. Tipo como você fosse assim num drive-thru. Todo mundo sabe o que é drive-thru, né? Você passa ali naquela cabine, me vê um hambúrguer, batata frita e uma Coca-Cola. Pega e vai. O teu relacionamento com Deus é um relacionamento de passagem. Mas, ou então é aquele relacionamento, não, Senhor, eu vou separar o meu tempo, eu vou dispensar a minha agenda, eu vou me ajoelhar aos teus pés, eu vou desfrutar da tua presença. O Senhor é a minha morada, o Senhor é a minha habitação, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu porto seguro. Como tem sido a sua vida espiritual? Isso não tem a ver com o pastor, isso não tem a ver com a igreja que você frequenta, isso tem a ver com o seu relacionamento com o Senhor. Agar experimentou a água daquele poço do Deus que me vê. Mas talvez Agar nunca mais tenha se lembrado do Senhor. Mas Isaac, ele quis morar perto daquele poço. Porque ali ele sabia que ele podia ter o relacionamento e a comunhão com aquele Deus que vê. Viver no relacionamento com o Senhor só de passagem é muito ruim, é muito frustrante, é muito superficial. Jesus quer que nós façamos dele a nossa morada, porque ele já fez a morada. Mas agora ele está perguntando para a gente nessa manhã: querido, o que você quer? Você quer fazer da minha vida o lugar da morada? Você quer desfrutar desse lugar? Você quer me encontrar naquele lugar todos os dias? Ou você vai querer ficar simplesmente passando, me buscando nas horas da aflição? Gente, é muito triste o crente que só vai atrás de Jesus na hora que aperta o calo. Eu sei que esse é um sentimento bem humano, mas quando isso acontece comigo, como é que você se sente? Aquela pessoa que só vem se relacionar contigo, ou só vem te buscar quando ele está precisando de alguma coisa. É bom se relacionar com alguém assim? Você se sente usado. Esse é um sentimento muito humano. Se sente dessa maneira. Mas no nosso entendimento bem humano e bem racional e de uma natureza bem ruim que nós temos,
Nós deveríamos pensar assim: eu só busco a Deus na hora que o calo aperta. Eu clamo a Deus na minha aflição, mas na hora da prosperidade eu faço. Eu quero o benefício de estar com Jesus, mas se Ele me pedir uma coisa mais difícil, eu faço. E Jesus nunca vai nos prender. Ele quer e sempre irá nos atrair com seus laços. Então, fazer de Jesus a nossa morada é uma declaração de amor. É você dizer para Jesus: Jesus, a minha vida, ela é totalmente sua. Entra, habita, transforma, mexe, muda os móveis, coloca coisa nova, tira o que está velho, entra na despensa, entra no banheiro, entra naquele quartinho onde tem um monte de tranqueira. Faz isso, Jesus, porque eu quero fazer do Senhor a minha morada. Eu quero que a gente tenha intimidade. Eu quero que o Senhor possa viver comigo e eu viver contigo. Eu não quero um relacionamento de passagem. Eu quero um relacionamento de intimidade, de profundidade com o Senhor. Isso reflete a minha maturidade espiritual. Vamos ficar em pé. E a gente vai cantar mais uma vez essa canção que cantamos, Nada Mais. E esta canção é forte, hein? Se você acha que não deve cantar, é melhor ficar quietinho, só pensa. Como a Natália falou, muitas vezes a gente vem aqui, a gente canta canções com palavras assim, declarações muito fortes, daí a gente sai daqui e já esquecemos o que a gente cantou. Nada mais além de ti. É isso que eu desejo. Você acha que o sacrifício de Jesus por você é digno de você dizer para Ele: Senhor, não tem nada mais nesta vida que eu deseje além do Senhor. Eu não quero passar, eu quero morar. Eu não quero simplesmente a bênção, eu quero o abençoador. Eu não quero o benefício, eu quero o relacionamento.